Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Estamos aguardando a vinda de Cristo. Aleluia. Cedo voltará. Hino de número 226. Aleluia. 226. Aleluia. Logo após esse cântico, o presbítero irmão Fábio Duarte estará procedendo uma leitura da palavra de Deus. Senhor, negarei aqui, me prostro em gratidão, cumpro com prontidão, me guia a tua mão, ó, me rendo a ti. Aleluia. Estou bendito por mim. Ao nosso Pai eu vou, só Jesus por ti. A cruz em de levar, meu nome Jesus por ti, coração de amor quero, ó Jesus, a teu igual, Senhor, espalhando luz. Eu vou servir, ó, Ele brilha em mim, ó, alma conduzir, quero eu a ti. Tudo que teu sou, e por teu louvor, alegre sempre vou junto a ti, Senhor. Eu os verei, contigo Aleluias, glória a Deus, que maravilha, né? Vamos nos pormos em pé neste momento de reverência à palavra do Senhor. Aleluia. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Graças a Deus, né, irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15. A partir do verso 1. Vamos ler alguns versículos. Aleluia. Aleluia.
Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, a tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e aí secará, e os colhem, e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que vós me aborreceu a mim. Amém? Graças a Deus pela palavra do Senhor. Aleluias. Nós temos aqui 2 pedidos de oração. A irmã Rosa pede oração pelo seu tio João e Sueli, por motivo de saúde. E a irmã Maria Cícera também pede oração em seu favor, que está hospitalizada. Amém. Muito bem, amados, nós também queremos pedir oração à família do irmão Alair, sua esposa, irmã Eliude. Deus recolheu na manhã desse dia a mamãe do irmão Alair, que está sendo velada neste momento, numa das capelas do Prever. Nossa irmã tinha 91 anos, uma das pioneiras da Assembleia de Deus de Maringá, congregava na congregação sede, e vamos estar orando pela família, e desde já pedimos o apoio de toda a igreja local. Após esse culto, às 10 horas, estaremos lá no Prever do cemitério municipal, juntamente com os irmãos da igreja sede, para exaltar a Deus com um culto de consolo também à família. Também nós vamos orar neste momento pela igreja de Faxinal, bem perto de nós, indo para Curitiba. Um dos pastores ali, pastor já jubilado, pastor Miguel Pereira, pastor Miguel Pereira, partiu para o Senhor também nesse dia. Pastor Miguel foi um dos bravadores da obra de Deus na Assembleia de Deus no Paraná, jubilou-se em Faxinal, e então partiu também para a glória do Senhor. Miguel Pereira, não é o Miguel Alves. Miguel Alves é conhecido de Maringá, hoje está em Pitanga. Então vamos orar por essas famílias e igrejas que estão em luto. Aleluia. Quem mais necessita de oração? Eu e minha casa também necessitamos das orações. Oremos então. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, ó Pai, reunidos estamos, Senhor,
para te adorar, para te render graças, te bendizer, ó Pai, por tudo quanto tu és e por tudo quanto o Senhor tem feito, pela tua forte mão que tem nos sustentado e nos abençoado, ó Senhor. Pai querido, colocamos diante de Ti, Senhor, esses pedidos de oração da irmã Maria Cícera. Pai querido, da irmã Rosa, ó Senhor, que Tu venhas suprir as necessidades, ó Pai, dessas famílias, dessas vidas, ó Pai, que estão passando por enfermidades, ó Pai. Tu que és o médico dos médicos, venha tocar nessas vidas, ó Pai, e restaura para a glória do Teu nome. Pedimos também, Senhor, nesta hora, que Tu venhas confortar e consolar o coração dos Teus filhos, ó Pai, que estão passando por esse momento de luto. Nosso irmão Alair, sua família, Senhor, que Tu venhas dar o consolo, porque somente Tu, Senhor, é quem pode dar uma palavra de aconchego, de tranquilidade, de paz, ó Pai, para os Teus filhos. Pai querido, pela igreja de Faxinal também, Senhor, que Tu venhas consolar os irmãos que ali, Senhor, têm sentido, ó Pai querido, essa perda do pastor ali já jubilado. Pai querido, que Tu venhas abençoar grandemente, ó Pai. Consola as vidas, as famílias enlutadas, ó Senhor. Pai querido, e também pedimos, ó Pai, o Teu agir neste culto. Pai querido, aviva, Senhor, a Tua obra, manifesta a Tua glória neste lugar e abençoa, Senhor, o andamento deste culto, Senhor. É o que nós Te pedimos, já agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. A paz do Senhor a todos. Amém, amados? Graças a Deus, né? Já adorando ao Senhor, cultuando a Ele no primeiro dia de semana. É sinal de que você quer ter o desejo de honrar o teu Deus. Amém? Nós vamos estar dando as oportunidades. O grupo Adonai dos adolescentes está com a oportunidade neste momento. E logo após, os jovens, né, do grupo Oásis estarão louvando ao Senhor. Faz mulher externar a luz, uma samaritana
Ele diz apenas começou. Insondáveis são seus pensamentos por nós. Deus nos surpreende, faz menino ensinar doutor, prisioneiro faz governador, todo dia 24 horas. Ele mora no mais alto céu, em um segundo atende um fiel. Seu olhar percorre o mundo inteiro, antes de tudo nos amou primeiro. Tem nas mãos o livro da resposta, é o único que dá a vitória. Muda toda uma trajetória, pra surpreender o certo ser. Deus nos surpreende quando o homem pensa que acabou. Ele diz apenas começou. Insondáveis são seus pensamentos por nós. Deus nos surpreende, faz menino ensinar doutor, prisioneiro faz governador, todo dia 24 horas. Aleluia, graças a Deus, que Deus continue usando cada dia mais os nossos adolescentes, amados. Também agora, o Grupo Oásis está com a oportunidade, e logo após as irmãs do Grupo Louvor pela Fé, amém? Grupo A, só da igreja com a paz do Senhor. Deixa vencer pelo inimigo, vou lutar, vou conquistar, eu sei Deus é comigo. Mesmo que as flechas venham para me atingir, o meu coração guardado está em ti. O Senhor é meu refúgio, minha fortaleza. Eu posso dizer, sou forte até na minha fraqueza. Estou armado, treinado pelo meu Senhor. Minha armadura é a palavra e o meu louvor. Vai entrar no terreno do inimigo, vai libertar os cativos e oprimidos, vai trazer alegria ao coração. O louvor é a arma que Deus entregou em minhas mãos. Vou louvar, vou louvar, vou louvar, vai vendo logo acontecer. Vou louvar, eu quero ver o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui, com autoridade, com muito poder. Louve e adore, até Deus responder. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui, com autoridade, com muito poder. Louve e adore, até Deus responder.
abrir, a terra tremer, Deus descer aqui, com autoridade, com muito poder, louve e adore, até Deus responder, o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui, com autoridade, com muito poder, louve e adore, até Deus responder. Louve e adore, louve e adore, louve e adore. Faz o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer. Até Deus responder. Louve e adore, louve e adore. Faz o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer. Louve e adore, louve e adore, louve e adore. Até Deus responder. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui, com autoridade, com muito poder, louve e adore, até Deus responder. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui, com autoridade, com muito poder, louve e adore, até Deus responder. Até Deus responder. Louve, 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 louve ao Rei. Louve, 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 até Deus responder. As irmãs do grupo Louvor pela Fé, amém, com a oportunidade. E logo após, o pastor Lázaro estará fazendo as apresentações, amados. Grupo Louvor pela Fé cumprimenta toda a igreja com a paz do Senhor. Amém? Reservou pra mim um lugar, vitórias
Também, amados, vamos dar bem-vindo a nossos visitantes, né? Temos várias visitas conosco. Está conosco a Jennifer e o Maicon. Estão lá atrás, é bem-vindo em nome de Jesus. A Jennifer sempre está conosco, né? Também a alegria de rever a nossa irmã Helena Romeiro. Onde está? Mas coloca em pé. Mãe Helena é da casa, né? É mamãe da Maneide. Ela já há muitos anos serviu a Deus nessa igreja. E com ela também está a Neuza, né? A filha, né? Então está ali a irmã Neuza também, que já congregou aqui também, né? Que benção poder rever. Deus abençoe, sinta-se bem em nome de Jesus. Também a irmã Rita lá de Ângulo, mamãe da irmã Raquel, da irmã Ruth, e é um prazer revê-la também em nome de Jesus. Estou vendo ali o irmão do Lucas, né? Isso, bem-vindo ali da Zona 2, é alegria tê-lo conosco. Demais aí já irmãos que não se manifestam, já se considera nossos, ficam felizes por isso. Vamos pôr-nos de pé, convidamos o Ministério de Louvor, está conosco, com muita alegria, com muita satisfação, nós vamos dar bem-vindo a nossos visitantes. Você que nos assiste pela internet, aonde quer que esteja, é bem-vindo em nome de Jesus. Vamos nos movimentar, sair do nosso lugar dizendo: sois bem-vindos em nome de Jesus. Visitantes, sejam bem-vindos. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Visitantes, sejam bem-vindos. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim podemos dizer. Deus te ama e eu te amo, e assim podemos dizer. Aleluias, maravilhas. Vamos exaltar a Jesus e ao mesmo tempo, aleluias, exercitando a nossa fé, ou declarando a nossa fé em Jesus. Aleluias. O cântico que nós vamos exaltar Jesus vai assim dizer: creio que tu és a cura. Você pode cantar esse cântico com muita alegria no teu coração, aleluias, com muita devoção ao Senhor, crendo, aleluias, que Jesus é a cura. Talvez você não precisa de cura física, aleluias, mas um dia Jesus nos curou espiritualmente, libertou a nossa alma do cativo, aleluia, da escravidão, em qualquer circunstância. Jesus é a cura. Clamo, me acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que não és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti.
Você precisa de Jesus? Escutas Eu preciso de Jesus. quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Obrigado, Jesus. Não há outro igual a ti, Senhor. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Aleluia! Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Você precisa de Jesus? Aleluia. Aleluia. Amados, vamos fazer mais uma declaração para Jesus. Glória a Deus. Vamos nesse momento, através deste cântico, declarar o nosso amor por Jesus. Jesus, amado da minha alma. Aleluias. Certa feita lá na cruz do Calvário, Jesus declarou o seu amor por nós. Ali está o amor de Deus para conosco. Aleluias. Declare o nosso amor, declare o vosso amor para Jesus. Aleluias. Enquanto você louva a Deus, enquanto você declara o seu amor para com Deus, Ele trabalha em seu favor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você não precisa saber como orar. Você só precisa saber como chamar este nome de Jesus.
bramando em fervor, ou sussurrando em temor, em meio a multidões, ou a sós com o Senhor, diga Jesus, Aleluia! Jesus, como eu amo este nome, Jesus. Ele é o mesmo a cada dia, Jesus. É o amado da minha alma. Jesus, há poder neste nome, Jesus. A A minha vida transformou, Jesus, meu Salvador e meu Senhor. Aleluia! Entrega os seus problemas aos partidos. Você não precisa saber como orar. Você só precisa saber como chamar este nome de Jesus. Bramando em fervor, ou sussurrando em temor, em meio a multidões, ou a sós com o Senhor, diga Jesus. Aleluia! Jesus, como eu amo este nome, Jesus. Ele é o mesmo a cada dia, Jesus. É o amado da aleluia minha alma. Eu te amo, Senhor Jesus. Aleluia! Jesus, há poder neste nome, Jesus. A minha vida transformou, Jesus, meu Salvador e meu Senhor. Eita, mãe! Glorifique esse Jesus. Exalte Ele. Ele pode te curar nesta noite. Ele pode te salvar nesta noite. Ele é a solução para os seus problemas. Ele está aqui. Clame por esse nome. Clame por Jesus, a nossa solução. Aleluia. Dá poder no nome de Jesus. Oh, Jesus, como eu amo este nome, Jesus. Ele é o mesmo a cada dia, Jesus. É o amado da minha alma. Jesus, há poder neste nome, Jesus. A minha vida transformou, Jesus, meu Salvador e meu Senhor. Ele está aqui. Clame por esse nome. Clame por Jesus. Amém?
assente adorando a Ele. Ele está aqui. Aleluia. Presbítero irmão Felipe, irmã Rosângela, esteja preparada, aleluia, para vir cantar enquanto ofertamos a Jesus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Os irmãos que puderem abrir as suas Bíblias juntamente comigo na carta que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 11 até o versículo de número 13. É um momento muito especial, momento da ministração e recolhimento dos dízimos e das ofertas. E nesse momento nós também deixamos uma palavra da parte de Deus para aquele que vai ofertar, daquele quem vai dizimar, daquele quem vai adorar ao Senhor de alguma maneira. Filipenses capítulo 4, versículo de número 11 diz assim: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Irmãos, nós nesse momento, durante o culto, nós abrimos a oportunidade para que você oferte ao Senhor com as suas posses monetárias. Mas a oferta, ela vai muito além disso. Por exemplo, hoje pela manhã, nós tivemos irmãos aqui que ofertaram o seu tempo trabalhando na pintura do templo. Nós tivemos irmãos e irmãs que também ofertaram aqui, cozinhando para esses irmãos que estiveram aqui trabalhando. A oferta, meu irmão, ela não está condicionada ao tanto que você dá, mas como você dá. O que Paulo está dizendo aqui é que ele estava muito feliz com a igreja em Filipos, porque era uma igreja que dava com alegria, que sabia atender às necessidades que todos tinham e cada um ofertava com alegria. Nós temos duas formas de dizimar em especial nesse momento. A primeira é com os seus dízimos. Os dízimos vão demonstrar a sua fidelidade, o seu zelo, o seu cuidado com a obra e com aquilo que o Senhor tem feito na sua vida em gratidão. Se você vai dizimar nessa noite, tenha certeza que há uma bênção especial e diferente de Deus para a sua vida por esse ato. Quando você dizima, Deus está dando a você a oportunidade de adorá-lo pela sua fidelidade. E nós temos aqui alguns irmãos que vão adorá-lo com seus dízimos. Há aqueles também que já dizimaram, já tiveram a oportunidade de dizimar, mas que em especial estarão dando as suas ofertas. Eles também serão abençoados, mas não serão abençoados na proporção da fidelidade do dízimo, serão abençoados na proporção do seu relacionamento com Deus. Mas há algo em comum nesses dois grupos: eles continuam crendo no mesmo Deus e recebendo as bênçãos do mesmo Deus. O apóstolo Paulo sabia que o dízimo e as ofertas daqueles irmãos eram dados com alegria, e isso fazia com que tudo quanto Paulo necessitasse, ele fosse suprido. Não foi só dinheiro. Paulo também recebeu amor quando recebeu as ofertas. Então, quando você pegar aí a sua cédula, a sua moeda, o seu envelopinho de dízimo, não deixe que o diácono passe e você só coloque o dinheiro ali. Não, coloque amor, porque ali está algo de Deus para a sua vida e da vida dele para você também. Você crê assim, meu irmão? Pegue aí o seu dízimo, a sua oferta na sua mão agora, não perca tempo. Nós não estipulamos valores, é aquilo que Deus colocar em seu coração. Se Deus colocar em seu coração para que você dê 100, que você dê 100, mas se Ele colocar em seu coração para que você dê R$1, dê R$1, dê conforme o que o Espírito Santo colocar em seu coração. Não desobedeça aquilo que Ele lhe ordenar nesse momento.
Feche os seus olhos, nós vamos orar para você que está dizimando, ofertando com o coração aberto e com amor nessa noite. Feche os seus olhos e ore juntamente comigo. Senhor Deus e Pai, Deus Santo, Tu sabes da necessidade do Teu povo e das minhas necessidades também. Senhor, o Senhor conhece o que vai acontecer depois desse culto, quando cada um desses irmãos chegar à sua casa. Há irmãos que desejavam, Senhor, ter um almoço melhor neste domingo e não puderam, mas ainda aqui estão ofertando. Eu peço que o Senhor possa operar um milagre. Há irmãos aqui que querem um emprego melhor, que querem conquistar coisas maiores na vida, e isso não é pecado, e que o Senhor possa assim também fazer. Há irmãos aqui, Senhor, que estão clamando e que precisam de uma porta aberta, e que também estão ofertando e que estão dizimando aqui. E nós cremos, Senhor, que a fidelidade do Teu servo, a fidelidade da Tua serva abrirá as janelas do céu e o Senhor derramará bênçãos sem medidas. E no fim, Senhor, nós poderemos dizer: podemos todas as coisas naquele que é fiel e naquele que tem nos fortalecido. Creem que nessa palavra, como sendo de Deus para a sua vida, levanta a sua mão e adore ao Senhor. Irmã Rosângela louvando ao Senhor nesse momento. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém, igreja? Vamos cantar um hino bem antigo, mas faz tempo que eu não canto ele aqui. Vamos cantar todo mundo junto nessa noite, porque Jesus, Ele é o mesmo, Ele não mudou. E o irmão Gerson falou uma coisa interessante hoje na nossa reunião à tarde, que não existe hino velho, né? E a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, a cada vez que você lê. A mesma leitura oficial que foi lido neste culto nesta noite, se algum irmão tornar a ler de novo, Deus vai falar de maneira diferente. Porque a cada momento ela se renova. E assim é o hino, porque o hino nada mais é do que adoração a Deus também. É a palavra de Deus. Amém? Então vamos louvar o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Eu queria estar lá, no meio da multidão, contemplar aquela mulher que usou a sua fé, tocando em Jesus. Eu queria estar lá, no momento da ressurreição, quando Jesus chamou a Lázaro, saia para fora, e Lázaro saiu com vida. Eu queria estar lá, ver o cego Bartimeu, clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. E ele viu, foi lindo. Mas a cena mais bonita foi a de João Batista, quando foi Jesus batizar. E o céu se abriu, e o Espírito desceu, e uma voz ecoou: esse é meu filho, o amado meu. Aleluia! E a sua unção já posso sentir, e hoje um milagre Deus vai fazer aqui. O homem dos milagres está neste lugar. Toda enfermidade hoje não vai suportar o toque de suas mãos cheia de unção. Receba a tua bênção, tua cura, tua libertação. Eu já posso ver
o mal indo embora. Já posso ver a sua vitória. Levante as mãos, comece a louvar. O homem dos milagres está neste lugar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Jesus parou, lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Ele pergunta para você, irmão. Senhor, que eu veja. E ele viu, foi lindo. Oh, glória. Mas a cena mais bonita foi a de João Batista, quando foi Jesus batizar. Aleluia. Esse é meu filho, o amado meu. Não pude estar lá, mas ele está aqui. E a sua unção eu já posso sentir. E hoje o milagre Deus vai fazer, irmão. Aleluia. Oh, glória. O homem dos milagres está neste lugar. Toda enfermidade hoje não vai suportar o toque de suas mãos cheia de unção. Receba a tua bênção, tua cura, tua libertação. Eu já posso ver o mal indo embora. Já posso ver a sua vitória. Levante as mãos, comece a louvar. E o homem dos milagres está neste lugar. Oh, glória! Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus está nesse lugar, amém, amados? Deus tem uma grande obra na sua vida. Amados, com a mesma atenção, Deus nos convida a estar nesse momento para ouvirmos a palavra dele, amém? Deus estará ministrando a palavra dele através do evangelista Jonathan, amém? Paz do Senhor, irmãos. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos capítulo de número 8. Vamos ler a partir do versículo de número 14. Romanos capítulo 8, versículo de número 14. Nós vamos ler dois textos da palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículo de número 14 a seguir. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. O pastor Lázaro mais uma vez confiou a tribuna para que pudéssemos estar ministrando a palavra do Senhor nessa noite. Quero falar hoje a respeito do cristão e a sua filiação. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz-nos assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porventura, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ainda convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas. Sim, as crianças até os 10 anos está dando início também o culto infantil ali no refeitório da igreja.
Gálatas capítulo de número 4, obrigado, irmão. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Gálatas capítulo 4, versículo 1 a seguir, diz assim: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Pode tomar o seu assento, meu irmão, Deus te abençoe. Você que com reverência se colocou em posição para fazer a leitura. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos de revoluções, né? Nós vemos pessoas marcando as coisas pela internet, é tanta revolução que acontece por aí, que nesta semana o Espírito Santo de Deus me levou a meditar um pouquinho nesses dois textos. E a Bíblia nos ensina, meus irmãos, que a nossa história, que começa, claro que de uma maneira espiritual, que começa lá no Jardim do Éden, através de Adão, né? E a Bíblia vai nos dizer que por causa do pecado, nós estávamos aprisionados, nós estávamos presos a um sistema que estava nos levando a um reino, ou nos deixou, nos colocou em um reino que Paulo vai falar que é o reino das trevas. Nós estávamos subjugados a esse reino. Nós estávamos dependentes à legislação deste reino. Nós estávamos dependentes ao governo deste reino na nossa vida. E o Espírito Santo trouxe ao meu coração algo que nós passamos por uma revolução, ou nós dizemos não a este reino, a partir do momento em que nós nos submetemos ao governo e ao senhorio de Jesus Cristo na nossa vida. E isso, meus irmãos, cabe a nós, através da revelação que nos é dada pela palavra de Deus, a inspiração, iluminação do Espírito Santo, né? Nós podemos negar todas as obras das trevas, e Paulo diz que com isso nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E eu acho interessante, meus irmãos, que essa revolução que nós causamos no mundo espiritual, através da nossa negação do senhorio do pecado e a aceitação do senhorio de Cristo na nossa vida, nos coloca em uma posição de filhos. Quando eu falo em filhos, nós temos que entender que a Bíblia vai falar de um filho de Deus, referindo-se a Jesus, é claro. Vai falar de filho de Deus, que originalmente era o povo de Israel. Mas através da adoção, a partir do momento em que nós nos rendemos ao senhorio de Cristo na nossa vida, nós passamos a ser filhos de Deus. Se não vejamos o que está escrito em João, capítulo 1, versículo de número 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Nós passamos então, irmãos, ou deixamos de ter sobre as nossas vidas o domínio das trevas, e passamos então a sermos filhos de Deus. Você pode não imaginar o quanto isso é importante, meus irmãos, estar na estatura de filho de Deus. Quantas pessoas poderiam ou gostariam de estar na posição que você está? Quantas pessoas que gostariam de ter vivido as experiências que você está vivendo, mas não teve a oportunidade. Mas nós somos privilegiados, porque recebemos de Deus a adoção, e somos então chamados filhos de Deus. Mas, meus irmãos, como que isso funciona na nossa vida?
Como que isso acontece? Através de como? Primeiro, meus irmãos, a Bíblia vai nos ensinar que nós adquirimos a posição de filhos de Deus, primeiramente, através da ação da palavra pregada, ou do evangelho pregado. O evangelho é ministrado e muitas vezes nós ficamos meio dispersos quando o evangelho está sendo pregado, quando a palavra de Deus está sendo pregada. Mas, meus irmãos, isso aqui é sério. Quando o evangelho é pregado, meus irmãos, há uma batalha espiritual no reino celestial, ou melhor, nas regiões celestiais, meus irmãos. Há uma batalha espiritual do diabo e os anjos de Deus batalhando para que você não entenda o evangelho e assim não venha ao conhecimento da verdade. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que o evangelho, aquilo que Pedro está falando, lá na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo de número 23, ele dizendo, olha, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Nós começamos a ser gerados pela palavra de Deus. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, ele vai dizer assim, olha, as pessoas que não deram atenção à lei de Deus, não atentaram para a lei de Deus, elas receberam justa retribuição. Quanto mais nós se negligenciarmos tão grande salvação. Quantas pessoas têm negligenciado o evangelho, meus irmãos? Quantas pessoas estão na igreja, estão na presença de Deus, mas não permite que a presença de Deus faça mudanças no interior dele. E isso só é possível através da palavra pregada. Precisamos atentar, irmãos, pregadores, pregar uma palavra de verdade. Não se preocupar com ideologias, teologias, filosofias, mas pregar o evangelho verdadeiro do Jesus Cristo que salva, cura, liberta e voltará para buscar a igreja para levar para o céu. Este é o evangelho verdadeiro, irmãos, capaz de mudar a vida do ser humano. E a Bíblia nos diz que quando este evangelho é pregado, o apóstolo Paulo vai dizer que no coração dos homens, aquilo começa a brotar, brotar uma certa fé no coração do homem. E a Bíblia vai nos dizer o seguinte, a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É importante isso aqui, meus irmãos. Você não deve deter o conhecimento que você tem da palavra de Deus somente a você. Você não deve segurar isso e deixar de compartilhar com as pessoas que estão ao seu lado. Tem pessoas que estão ao seu redor, que a sua história poderia ser mudada, mas por causa de mim e de você que às vezes não pregamos o evangelho a esta pessoa, a vida dela continua a mesma. Devemos pregar o evangelho a todos quantos estão ao nosso redor, aos seus familiares, meus irmãos. Tem pessoas, uma vez eu conversei com uma pessoa e ela disse assim, irmão Jonathan, eu creio que Jesus vai libertar meu filho das drogas. E eu perguntei, mas o que você está fazendo? Ela disse, orando. Eu falei, não só deve orar, você não deve só orar, mas você deve dizer que Jesus é a solução para o problema desta pessoa. Não adianta só orar, meus irmãos, oração deriva de duas palavras, orar e ação. Faça algo também pela vida dela, pregue a palavra. A Bíblia nos ensina a salvar alguns que estão indo para a perdição, arrebatando-os do fogo, tirando eles do fogo. Tirando como, meus irmãos? Através da pregação da palavra de Deus. Você tem essa responsabilidade nas suas mãos, meus irmãos. Você pode mudar a vida de uma pessoa através de uma palavra pregada. Então a pessoa ouve o evangelho e às vezes nós pensamos que não está acontecendo nada. Você olha para a vida da pessoa e está do mesmo jeito. Você não vê uma mudança na vida da pessoa, mas o evangelho que você pregou está brotando lá dentro do coração. É como uma semente, meus irmãos, a semente que ela é plantada debaixo da terra e de repente por causa da falta de oxigênio debaixo da terra, ela começa a romper, indo em busca do oxigênio até ela produzir ali as primeiras folhagens e então frutos e mais frutos e mais frutos. Continue pregando, porque a palavra de Deus vai encontrar guarita no coração desta pessoa. Depois de despertar a fé no coração daquela pessoa,
a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo entra em ação. E o Espírito Santo começa a convencer aquela pessoa. Rapaz, você lembra daquele dia, daquela mensagem que você ouviu? Para com isso, não faz isso. E o Espírito Santo vai tocando no coração daquela pessoa. E o Espírito Santo vai tocando no coração daquela pessoa. E quando menos se espera, aquela pessoa se converte. E o nome do Senhor é glorificado. Nós somos filhos de Deus, irmãos, porque um dia nós ouvimos a palavra de Deus. E a palavra de Deus produziu fé no nosso coração. E o Espírito Santo promoveu uma atuação nas nossas vidas. Como diz aquele hino, ele mudou, ele mexeu com as estruturas da nossa alma. E hoje nós estamos aqui dizendo que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Tudo isso por causa do evangelho que foi pregado para as nossas vidas. Paulo ele vai dizer, irmãos, nós devemos persuadir os homens para que seja brotado neles a fé. 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 11. Nós precisamos persuadir os homens para que eles também encontrem esta posição e assim cheguem ao encontro ou à posição de filhos de Deus. Então nós fomos gerados por Deus através da pregação da palavra, através da fé e através da atuação do Espírito Santo. Agora, meus irmãos, nós estamos em uma condição de filhos de Deus. Já recebemos tudo isso. Estamos em condição de filhos de Deus. E a Bíblia diz que através do novo nascimento, isso feito pela ação da fé, da palavra de Deus e do Espírito Santo, o homem é levado de um novo nascimento. E a palavra novo nascimento nos mostra a passagem de Nicodemos, que esse novo nascimento ele vem do alto. O homem ele precisa receber um nascimento que vem do alto. Um novo nascimento, ele é promovido primeiramente no coração de Deus e depois é colocado, meus irmãos, ou é manifestado na vida dos homens. Depois que nós passamos pelo novo nascimento, nós começamos a adaptar-se com uma vida cristã aqui na terra. Não é fácil a adaptação, meus irmãos, mas passamos, em primeiro lugar, a ser imitadores de Deus, ou precisamos passar a ponto de ser imitadores de Deus. E o que é ser imitadores de Deus? É possuir características morais, é ter, meus irmãos, personalidades dignas de um filho de Deus, como por exemplo a misericórdia, a compaixão, o amor, a fidelidade, tantas outras coisas. E é triste lembrarmos que muitas vezes isso, meus irmãos, está longe daqueles que se dizem filhos de Deus, né? Pessoa passa em cima do pé do irmão, né? E às vezes, ou passa meio, com a cara meio virada assim, o irmão está sem paz comigo, o irmão está sem paz, não tenho paz também com os irmãos. Aí fica um de beijo para lá, outro de beijo para cá. É igual a história da cobra, que eu contei aqui esses dias, que depois de tantos anos, sem conversar por causa da discussão se era mesmo uma cascavel ou se era uma urutu cruzeiro, depois de tantos anos resolveram reconciliar-se. Estava tão bonito. Aí um olhou para o outro e falou, mas que era cascavel, era. Depois de tantos anos, irmãos, né? Tantos anos, nós precisamos manifestar o caráter de filho de Deus na nossa vida, ter compaixão, sentir as misérias do outro, ter perdão, liberar perdão e também poder ser receptivo nessa questão. Mas nós criamos facções no nosso meio, nós criamos intrigas no nosso meio e achamos que nós, do jeito que nós estamos, nós vamos para o céu. Só se for para o céu da boca da onça, irmãos. Lá, irmãos, é necessário que esteja comunhão para entrar lá. Imagine se aqui você não aguenta um final de semana olhando para a cara do irmão. Imagine lá que vai ser a eternidade. Imagine lá que você vai ter que olhar todo dia para a cara do irmão. Imagine como não vai ser, meus irmãos. Precisamos liberar perdão, demonstrar amor, né? É claro que tem dias, irmãos, que às vezes nem a gente se aguenta, né? E hoje eu estou daquele jeito, hein? E você olha no espelho e fala, o que você está olhando aí também? Né? A gente mesmo não se aguenta, mas mesmo assim, meus irmãos, não trazer problemas de casa para dentro da igreja, não trazer problemas para os outros, porque ninguém é culpado dos seus problemas, né?
mas demonstrarmos amor um pelos outros, sentir a necessidade do outro, saber que o outro também precisa de amor, saber que assim como você, o outro também precisa de uma palavra de conforto. Então isso, meus irmãos, nos leva à condição de filho de Deus. Precisamos nos adaptar a esse habitat, irmãos. Precisamos habitar a essa comunhão, porque isso aqui que nós estamos vivendo é figura daquilo que nós vamos viver lá no céu. Isso aqui, meus irmãos, que está acontecendo aqui hoje, é claro que lá no céu não haverá um pregador. Vamos ouvir hoje o evangelista irmão Claudiano trazendo uma palavra. O Claudiano lá no céu. Não, irmãos, não vamos ter isso. Mas isso daqui, o culto a Deus, essa celebração, o louvor, tudo isso daqui é figura de algo que nós faremos lá no céu. A Bíblia diz que Isaías teve a visão dos anjos em culto, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Acostume com isso aqui, irmão. Agora tem pessoa que não gosta de vir na igreja. Conselho, irmãos, conselho. Se não gosta de estar no meio de crente, irmão, não vai ser bom ir para o céu, irmão. Você não gosta de estar no meio do povo aqui, né, glorificando a Deus, adorando a Deus, vai fazer o que no céu, irmão Gerson? Vai fazer o quê? Se esse é o ambiente, irmãos, que nós vamos ter, é claro que lá vai ser um ambiente de glória maior do que esse, é lógico, eu sei de tudo isso. Mas nós precisamos demonstrar comunhão primeiramente aqui na terra, irmãos. Olhar para a cara do irmão e dizer assim: precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão. Mas só lembra dessa parte, né? Eu preciso de ti. Mas na hora de falar precioso és para mim, nada, né? Precioso és para mim, querido irmão. Acostume, meus irmãos, com cada um que está sentado aí do seu lado. Olhe bem para a pessoa que está aí do seu lado. Olha aí para essa pessoa que está do seu lado. Se acostume com ela, porque vai ser ela que você vai encontrar lá no céu. Vai ser essa pessoa que vai passar a eternidade com você, sim, meu irmão. Vai ser essa pessoa que vai estar todos os dias lá. Não vai ter onde você correr, não, irmão. Vai ser ela que vai estar com você lá no céu em glória. Então precisamos nos adaptar, sendo imitadores de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque nós somos participantes da natureza divina. Cada um de nós participamos da natureza divina através do Espírito Santo, que habita em mim, que habita em você, que habita em você, que habita em você. Nós somos participantes. E o Espírito Santo, qual é a função do Espírito Santo, irmão Jonathan? É só consolar? Não! O Espírito Santo, meus irmãos, ele está, por exemplo, o batismo com o Espírito Santo é a manifestação de algo que vai ser, de uma presença gloriosa que vai ser lá no céu. Então o Espírito Santo, ele vem para preparar a igreja, assim como Eliezer foi mandado por Abraão para preparar uma noiva, Isaac. O Espírito Santo veio para preparar a igreja, para morar com o Senhor lá no céu. Por isso, meus irmãos, que nós nos inquietamos às vezes em casa para orar mais, para buscar mais a presença de Deus, porque nós precisamos nos sentir bem nessa comunhão que nós estamos com os irmãos, e assim nós nos tornando filhos de Deus. E não somente isso, mas como filhos de Deus nós temos privilégios, e são muitos os privilégios. Eu separei alguns aqui. Por exemplo, o primeiro privilégio, o maior, quem sabe, de sermos filhos de Deus, é termos um Pai eterno. É termos um Pai que se compadece das nossas fraquezas. É ter um Pai que sabe das nossas necessidades. Ele sabe do que precisamos. O nosso Deus, meus irmãos, Ele sabe do que você precisa, sabia? Ele é o seu Pai, e às vezes nós reclamamos: mas por que Deus não ouve a minha oração? Ou porque Deus não está atento àquilo que eu estou fazendo? Porque Deus não está atento à minha condição? Mas será que realmente, meus irmãos, nós estamos orando verdadeiramente ao Senhor, falando: Senhor, estou entregando ao Senhor esse problema? Aquilo que foi pregado alguns dias atrás na Semana Jovem pelo pastor Adriano, né? Às vezes, meus irmãos, o pastor Fábio também falou sobre isso. Às vezes, meus irmãos, o problema é tão grande que nós esquecemos até de buscar a Deus.
Mas quando nós buscamos a Deus, nós temos a certeza que temos um Deus lá em cima, lá no céu, que está também no nosso coração, que ouve as nossas orações e se compadece das nossas fraquezas. Salmo 113 diz que não há um Deus como o nosso, que se levanta do trono e se curva para ver o que há nos céus e na terra. Em momento nenhum você vê Deus se curvando, irmãos, em momento nenhum, a não ser quando um justo ora. A não ser quando nós oramos. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus ele se levanta para ver o que há no céu e na terra. A sua oração tem grande valia, viu, meus irmãos? O diabo diz que não, que Deus não está ouvindo, mas Deus está te dizendo: eu ouço sim as suas orações. Lembra, meus irmãos, aquele cantinho da oração? Aquele cantinho que a sua esposa ou esposo não vê. Quando você acorda de madrugada, né? E às vezes com vergonha, eu vou orar ali porque ali ele não vê que eu estou orando. Eu vou orar ali porque ali ela não vê que eu estou orando. E vai, levanta de pé, quietinho, vai lá no cantinho da oração e se derrama na presença de Deus. Sabe o que Deus faz, meus irmãos? Deus se levanta e Deus ele ouve as suas orações. Não adianta, eu não tenho o cantinho da oração, mas às vezes a minha cama, o meu travesseiro, eu quase me afogo no travesseiro, parece um rio de águas que está passando pelo travesseiro. Sabe o que Deus faz, meus irmãos? Deus ele ouve a sua oração. Davi tinha tanta confiança na oração, que no Salmo de número 18, ele vai dizer assim: com meu Deus, eu enfrento um esquadrão, com meu Deus eu salto muralhas. Ele acreditava no poder que tinha a oração, que a oração pode mudar reinos, a oração pode mudar decisões de governadores, a oração pode parar uma guerra. É o poder da oração, é o poder da oração. E muitas vezes, meus irmãos, é mais fácil reclamar do que orar. É mais fácil desacreditar do que acreditar que Deus tem poder para fazer aquilo, e muito além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus ele tem poder, irmãos, para atender a sua oração. Não limite o poder de Deus. Não pense que é impossível para Deus, porque Lucas diz: nada é impossível para Deus. Deus ele pode mudar o seu quadro nesta noite. Basta você querer e buscar a presença do Senhor de todo o seu coração. Uma vez, quando eu era novo não porque eu sou novo ainda, mas quando eu era menino, né? Eu me lembro que um pastor falou uma frase que me chamou a atenção, que eu nunca esqueci. E ele disse que Deus está tão longe de nós, que a distância de Deus longe de nós é apenas a distância de uma oração. Quando nós dobramos os joelhos de Deus, nós podemos sentir a presença do Eterno nos envolvendo. Aí nós lembramos que Ele é nosso Pai, e quando um filho está diante da presença do Pai, ele tem liberdade de falar, ele tem liberdade de chorar, porque ele sabe que o Pai dele pode atender aquilo que ele está pedindo. Deus é o nosso Pai, meus irmãos. Mas vamos correr um pouquinho aqui. Nós temos um Pai eterno, temos também uma participação na herança, que fomos isso que nós lemos aqui, que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então nós temos uma herança incorruptível, meus irmãos, uma herança que não estraga, uma herança que ela é verdadeira, uma herança que está reservada não em grandes cofres nos Estados Unidos, ou preso a 7 chaves lá no Japão, não, mas uma herança reservada nos céus. Lá nos céus a nossa herança está sendo guardada. Irmão, você falou de céu, mas céu não dá ibope, não. Fala de glória, fala de chave, essas coisas da ibope. Não, irmãos, o céu precisa fazer parte da nossa liturgia. Nós precisamos ter saudades do céu. É tão gostoso quando nós vemos irmãos tocando os instrumentos, e aquele hino toca no fundo da nossa alma, e nós ficamos com saudade de algo, e não sabemos o que é esse algo que estamos com saudade. Isto é saudade do céu, irmão. Temos saudades do céu, precisamos de ter esse sentimento. Ter saudades do céu, saber que um dia nós estaremos lá com o Senhor, saber que um dia tudo isso aqui vai passar, tudo isso aqui vai passar, e nós estaremos com o Senhor, todos os dias, eternamente, para sempre.
Essa é a nossa esperança. Você tem essa esperança ainda, meu irmão? Mas está tão bom aqui, não está não, irmão? Não? Nós vamos para o céu, irmão. Nós vamos para o céu está sendo preparado para mim e para você. Viu, nós não temos costume de fazer isso, mas toque no ombro do irmão que está do seu lado e diga assim: irmão, o céu está sendo preparado para você. Você, meus irmãos, foi o alvo da palavra de Deus, quando Deus disse assim: não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois eu vou para o Pai, eu vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei para vocês, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse é o desejo de Jesus, irmãos, é que nós estejamos para sempre com Ele. Não foi em vão que Ele morreu na cruz, não, meu irmão. Não foi em vão que Ele derramou as gotas de sangue ali, não. Não foi em vão que Ele foi açoitado, não. Foi para que nós, eu e você, estivéssemos para sempre com o Senhor ali nos ares. Nós temos um Pai eterno. Nós temos uma herança incorruptível. E também nós temos um Pai que corrige. E eu acho tão interessante um versículo lá de Hebreus capítulo 12, versículo 8, que diz assim: se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os que são filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas são filhos ilegítimos. Por isso que Pedro, quando ele vai escrever, Tiago também vai falar um pouco sobre isso, né? Eles vão falar para a gente não ficar triste no momento de provação. Vão falar para a gente não ficar preocupado nos momentos das provações. Por quê? Porque isso demonstra que Deus tem cuidado de nós. Quando nós estamos sendo açoitados, quando Cristo, ou melhor, quando Jesus permite uma provação na nossa vida, meus irmãos, é porque Ele nos ama. É porque Ele nos ama. Eu me lembro que esses dias atrás eu ouvi uma criança dizendo assim: então quer dizer que o pai, quando ama o filho, ele bate no filho? Eu falei: sim, ele bate no filho, sim. Ele bate no filho porque ele quer que o filho cresça da melhor forma possível. Irmãos, eu apanhei tanto quando eu era criança, irmão. Eu apanhei bastante. E nem por isso eu processei meu pai, nem por isso eu levantei um processo contra o meu pai. Pai, né, no tempo não tinha a lei da palmada, né? Mas se for, o senhor me bateu, né? Conselho tutelar. Vou ligar para o irmão Pedro. Deixa o senhor comigo agora. Irmão Pedro, deixa o senhor comigo agora. Mas não, irmãos, aquilo fez com que eu crescesse na presença de Deus. E eu nunca fui rebelde depois que eu cresci. Eu nunca fui rebelde porque eu tive uma boa estrutura familiar. Meus pais me corrigiram quando precisava de ser corrigido. E assim é o cristão, meus irmãos, quando ele cresce na presença de Deus, né? Tinha um irmão que congregava com nós lá em Astorga, que ele dizia assim, que o crente ele tem que ser igual massa de pão, quanto mais bate, mais a massa cresce, né? Ele vai apanhando daqui e vai começando a crescer um pouco lá. Aí você aperta mais um pouquinho a massa do pão, você vai ver a massa está grande, né? Por quê, irmãos? Ele apanhou bastante, mas cresceu. Não pense que a provação, meus irmãos, que Deus permite na sua vida é para deixar você humilhado, é para deixar você no chão, não! Mas Deus está te dando experiências. Deus quer te ver você cheio de experiências, dizendo que santo é o nome do Senhor, e por isso você chegou até onde você está. Esse é o desejo de Deus. Deus quer que nós crescemos como filhos de Deus. A Bíblia também diz lá no livro de Tiago, como eu disse, né? Tiago capítulo 1, versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles a quem Ele ama. Deus, Ele prometeu a coroa para você, meu irmão, mesmo que seja diante de tribulação, mas vença em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós vimos que somos filhos de Deus, fomos gerados pela palavra, pela fé, por tantas outras. Precisamos nos acostumar com o ambiente. Agora nós vimos também que nós temos algumas heranças, né? Mas a Bíblia também nos diz que a nós é reservado um futuro aos filhos de Deus. Por exemplo, olha só o que diz lá em 1 João capítulo 3 e o versículo de número 12. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos
como Ele é. Qual é o futuro dos filhos de Deus? Primeiro, ser semelhante a Cristo. Nós deixaremos esse corpo corruptível, que apodrece, esse corpo que está sujeito a tantas enfermidades, e trocaremos por um corpo incorruptível. Seremos semelhantes ao Senhor. Quando o Senhor apareceu aos discípulos num estado de glorificação, né? Que é aquilo que está escrito lá em Mateus capítulo 17, que no original traz a ideia da metamorfose de Cristo, ou que nós chamamos de transfiguração, em que Cristo ele deixa o estado humano e revela a verdadeira identidade dele como um Deus. E os discípulos ficam apavorados, atemorizados. Mas Cristo estava revelando a sua identidade. E assim como Ele é, nós seremos também. Nós seremos também. E é interessante que lá, meus irmãos, não haverá mais dor. Não haverá mais choro. Sabe por quê? Eu vou explicar uma coisa aqui já para nós terminar. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando alguém coloca as mãos sobre o enfermo e ora sobre ele, o que acontece? Ele é curado. Por que isso acontece? Porque eu tenho poder e só pela autoridade de Jesus? Não. É porque quando nós fazemos isso, nós estamos manifestando aquilo que nós haveremos de ser. Porque no céu não haverá enfermidade. Então quando alguém é usado por Deus para curar uma pessoa, usado por Deus, irmãos, entenda, esta pessoa está manifestando aquilo que a pessoa haverá de ser, um corpo incorruptível, sem doença, ainda que aqui na terra seja sujeito novamente a enfermidades. A Bíblia diz que quando nós oramos para uma pessoa e às vezes a pessoa é batizada com o Espírito Santo, o que acontece ali, irmão Jonathan? É uma manifestação daquilo que a pessoa será no céu. É algo espiritual que não é da terra, e sim do céu. E nós vemos isso por toda a Bíblia. Por isso a Bíblia diz, irmãos, que nós seremos semelhantes a Ele. Jesus, Ele curava as pessoas porque Jesus, Ele demonstrava algo que estava nele, mas que pertencia aos céus e não ao reino desse mundo. E a Bíblia diz que além disso, nós também teremos um fruto de bênção. Depois de nós sermos transformados, mudados nesse corpo, o Espírito Santo já trabalhou na nossa alma. Agora nós começamos a ter a essência da noiva de Cristo. Agora já estamos nos aproximando do casamento, ou já estamos nos aproximando das bodas do Cordeiro, e também nós seremos semelhantes em glória. Isso tudo, meus irmãos, o Senhor fará, porque nós nos tornamos, ou através da nossa filiação a Deus. Isso é para todos nós, viu? Isso é para todos nós. Eu vou encerrar a mensagem por aqui, porque ainda temos atividades na igreja, mas nós precisamos entender, irmãos, que nós fomos gerados por Deus, nós estamos sendo moldados por Deus, seremos transformados por Deus, para sermos semelhantes a Cristo. Esse é o propósito de Deus na nossa vida. Amém, meu irmão? Convido a igreja a se colocar em pé nesse momento. Nós estaremos orando. Eu gostaria de fazer uma pergunta a alguém em nosso meio que ainda não aceitou Jesus, não tomou uma decisão por Cristo, está no nosso meio, ouviu a palavra, né? E sabe que só esse é o caminho, e Jesus quer te moldar na estatura de filho de Deus. Se existe alguém em nosso meio, eu quero orar por você. Basta, não precisa você pagar, não precisa fazer nada disso. Basta você levantar as suas mãos em reconhecimento que você precisa. Quando você fizer isso, nós estaremos orando por você, e você será assim então, você começará então a passar pelo processo que Deus instituiu na sua palavra. Temos alguém em nosso meio, irmãos, queira aceitar o Senhor como Salvador da sua vida? Lembra, irmãos, que não é um convite qualquer, é um convite que pode mudar o rumo da sua história. Temos alguém? Fecha os teus olhos, a igreja de olho fechado. Vamos orar já por você. Vamos orar, você que tem problemas, né? Você que tem alguma situação difícil para resolver essa semana, você que está enfermo, creia que o poder de Deus está aqui neste lugar e mudará a tua sorte nessa noite. Creia que Deus pode fazer qualquer coisa nessa noite. Nós vamos orar juntos. Fecha os teus olhos aí, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, te glorificamos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito em nós, Senhor, o Senhor tem feito de nós, Senhor, filiações, Senhor, ou através da adoção que o Senhor fez ali na cruz, ou através da cruz, ou pela cruz, ou por causa da cruz, chegamos à estatura de filhos de Deus, e nós te agradecemos por isso, Senhor. Pedimos que a cada dia o Senhor nos ensina a viver como tal, que o Senhor a cada dia nos ensina a depender como tal, que o Senhor a cada dia nos ensina, Senhor, a sermos transformados, Senhor, a vivermos nessa vida, Senhor, manifestando a essência do Evangelho do Senhor. Fica conosco, Senhor, abençoa os nossos irmãos, muda a sorte, Senhor, tira a tristeza, tira, Senhor, todo o mal, Senhor, os problemas difíceis, Senhor, que estão para ser resolvidos esta semana, tudo, Senhor, para a glória do Teu nome seja mudado, e que o nome do Senhor seja glorificado nesta situação. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, amém. Deus abençoe os irmãos. Amém, Jesus. Aleluias, glória a Deus. Assente exaltando esse Jesus que tudo pode sobre a sua vida. Aleluia. A igreja está grata a Deus pela vida e ministério do evangelista irmão Jonatas, esposa. Olha aí, Deus abençoe. Recebemos essa mensagem em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, Deus amado é maravilhoso em nossas vidas. Nós vamos, amados, encerrar o culto um pouquinho antes e pedindo a cooperação da igreja. Sempre eu digo, a morte não marca dia e nem hora. Então, uma família nossa, irmão nosso, irmão Alair, sua esposa, familiares, ali no Prever, em frente ao cemitério municipal, Capela 1, velando a mamãe. E a igreja deve mostrar seu carinho, seu amor. Então, uma convocação a toda a igreja. Os irmãos, um ajuda o outro aí, um oferece carona para um outro. Sei que todos nós amanhã temos compromisso, mas vamos fazer um papel de cristão a mais nesse dia, levando o nosso carinho, o nosso conforto. E nós sempre dizemos que o Espírito Santo, ele é o Consolador. Amém? Você crê nisso? Mas, aleluias, o Espírito Santo não vai chegar lá, eu sou o Consolador, não. Ele vai te usar com uma palavra de consolo, uma palavra de conforto. Então, às 10 horas, ali no cemitério municipal, melhor na Capela do Prever, em frente ao cemitério municipal, Capela 1, estaremos juntamente ali com o pastor Robson, demais irmãos da igreja sede, para esse culto fúnebre. Os avisos ali, amanhã, Ibadep, terça-feira as irmãs oram das 8 às 9 da manhã, terça-feira também temos o trabalho adolescente, conectados, também às 20 horas o culto de oração, ensino da palavra de Deus aqui no templo, na quarta-feira as irmãs se reúnem às 14 horas para o seu culto, e também a aula da faculdade sul-americana. Aqueles que ainda se interessam em fazer faculdade, procura o presbítero irmão Felipe, faça a sua inscrição, ainda dá tempo, Deus vai abençoar a sua vida. Temos também quinta-feira, em nome de Jesus, o grande culto da vitória. Sexta-feira, os ensaios, e no sábado, aula de música, ensaio da orquestra, 10 horas, Temos mutirão? Mutirão também no sábado, às 8h30 da manhã. Você que pode dar um dia, o seu dia, sábado e domingo, para investimento na casa de Deus, Sim, estamos precisando do teu apoio, sábado e domingo. E grande culto de adoração a Deus no sábado, e assim vamos com a graça de Deus, com a permissão de Deus, domingo, a escola dominical, e depois temos o ensaio dos adolescentes, e às 19h30. Por enquanto nós estamos, tivemos aí a mudança do horário de verão, terminou, voltamos ao horário normal.
vamos depois conversar com os nossos obreiros a respeito do culto de domingo à noite, horário, né? Permanece por enquanto às 19h30. Amém? Olha que benção aí, amado. Hoje tivemos uma reunião muito proveitosa, muito profítica, com bastante irmãos, e já está estabelecido para todos os domingos, às 17h, com a graça de Deus, aí o coral misto, que tem o seu nome, Maranata. Então, todos aqueles que participaram da reunião, você que não participou, mas propôs no teu coração, orou e deseja fazer parte do coral misto, venha a partir do domingo que vem. Maestro, irmão Gerson, nós te aguardamos com muita ansiedade, com muito desejo, para louvar a Deus através desse ministério. Amém? E aí tá, já falamos do culto, vamos nos pormos de pé, vamos exaltar a Deus com um momento de oração. Olha aí, que alegria, né? Chegou aos meus ouvidos que sábado é a colação de grau do presbítero irmão Gerson. Você quer exaltar a Deus por essa bênção, Parece que o Juliano colou grau esses dias, né, Juliano? Foi, né? Olha que bênção. Tem mais alguém aí? Olha, a nossa irmã Larissa, a irmã, qual foi o curso? Olha, ciências contábeis, engenharia elétrica, olha que bênção, né? Irmão Gerson, licenciatura em sociologia, olha que bênção, Fica em pé, Larissa. Juliano, por favor. Eu quero convidar toda a igreja, louvar a Deus com essas vidas, pela grande vitória dos nossos irmãos, com uma salva de palmas. Vamos lá? Isso não é riqueza, irmão. Você que estuda, não é fácil. Está aí numa escola debruçada em livros, em uma série de coisas, É uma grande vitória. E a igreja ganha com isso. Por quê? Os nossos irmãos podem usar a sua vida secular para a obra de Deus. Quer ver? O irmão Juliano está trabalhando lá na Copel, para trazer uma energia apropriada para a colocação do ar nessa igreja. Está vendo como é que é as coisas? Você pensa que o teu curso, teu estudo não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a obra de Deus? Olha aí, o irmão Juliano está aí preocupado, quantos BTUs, fala umas línguas estranhas que eu não entendo, mas ele entende, e isso é lindo. O irmão Lauzinho não entende porque não estudou, Se estudasse, entende. Então, vale a pena, irmão. Se você que está estudando, se esforce, não desanime, não desista. Deus vai te abençoar. Você que parou, está perdendo, não para não. Volta a estudar. Amém? Deus abençoe, parabéns, em nome de Jesus. Vamos orar, nós vamos despedir com a bênção apostólica. Deus eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, que a graça e a bondade do Senhor Jesus continue sobre cada vida. Abençoa nossos irmãos, recompensa os esforços de nossos irmãos que lutaram, se esforçaram, estudaram, colaram grau, ou vão colar grau. Senhor Deus, recompensa e abençoa, abre para os seus servos grande porta de emprego, de trabalhos, de empreendimentos, que eles possam ser bem-sucedidos na vida a qual eles estudaram, e também abençoar a obra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, despede-nos em paz, derrama a tua graça, Senhor. Também mais uma vez pedimos pela família enlutada do irmão Alair, para a igreja enlutada em Faxinal. Deus, que a mão do Senhor continua conosco. Dê-nos a semana de vitória e de paz em Cristo Jesus. Amém.
Aleluia. A irmã Terezinha lá de Arapongas, né? Já é nossa, né? Nem se manifestou com visita. Mamãe do irmão Fábio. Não precisa nem de carta, irmã, já é nossa. Amém? Estende as suas mãos, vamos nos despedir. A graça do nosso Senhor e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém. Amém. Vamos em paz. Abraça se alguém do teu lado. E vamos rapidinho lá, né? A orquestra vai solar aí, mas rapidinho lá.